A chuva ainda não caía, mas o céu daquela manhã já parecia anunciar que a cidade não teria trégua. Os prédios espelhados refletiam nuvens pesadas, e o vento frio assobiava entre as avenidas largas, carregadas de buzinas impacientes e passos apressados. Entre tantos que corriam, havia um homem que nunca diminuía o ritmo. Otávio Moreira, advogado de renome, conhecido tanto por sua competência implacável quanto por seu jeito arrogante e pouco tolerante com qualquer desvio de sua rotina. Otávio vestia-se sempre como quem participava de uma audiência. Terno impecável, gravata justa, sapatos engraxados a ponto de refletirem a luz dos postes. Em suas mãos, uma pasta de couro importado que parecia tão inflexível quanto ele. Não sorria para ninguém, apenas abria caminho na multidão, como se o resto do mundo fosse apenas um obstáculo. E, todos os dias, quase no mesmo horário, havia um obstáculo que ele já conhecia. Um morador de rua, sentado na calçada diante de uma padaria simples, com uma caneca de metal enferrujada estendida à frente. O homem de barba grisalha e roupas gastas olhava os passantes com uma serenidade estranha, como se não esperasse nada deles. E justamente por isso, às vezes, recebia uma moeda ou outra. Chamavam-no apenas de Henrique, embora poucos tivessem parado para perguntar seu nome. Otávio, porém, não o chamava de nada. Para ele, Henrique não passava de mais uma parte da sujeira da cidade. Naquela manhã, como em tantas outras, o inevitável aconteceu. Otávio esbarrou na caneca de Henrique. As moedas tilintaram no chão molhado, espalhando-se entre os pés apressados. O advogado sequer parou para olhar. Apenas continuou andando, enquanto atrás de si, Henrique juntava, uma a uma, as moedas perdidas. Pouco depois, Otávio estava sentado em uma cafeteria elegante, localizada no térreo de um prédio de escritórios de luxo. Lá, ele se encontrava com dois colegas, também advogados, que compartilhavam de seu gosto pelo sarcasmo e pelo riso fácil. "Vocês não acreditam", disse ele, mexendo o café com calma. "Todo dia aquele traste de barba desgrenhada fica no meu caminho. Já derrubei a caneca dele umas 10 vezes. Parece que aquele lugar da calçada é propriedade dele." Os colegas riram, cúmplices. "Devia mandar a prefeitura recolher", comentou um deles. "Esse tipo de gente só serve para estragar a paisagem." "Exato", completou Otávio satisfeito. "A cidade é grande demais para tanto parasita." Enquanto eles riam, a câmera invisível da vida mostrava, pela janela do café, a mesma calçada onde Henrique ainda estava sentado, sob um céu cada vez mais cinzento. O contraste entre os ambientes era quase simbólico. Dentro, o luxo e a arrogância. Fora, o frio e a necessidade. No fim daquela tarde, a promessa das nuvens se cumpriu. A chuva caiu pesada, transformando as ruas em rios de pressa. Guarda-chuvas se abriam como flores negras e carros cruzavam poças com violência, levantando ondas sujas. Otávio, sem se importar em esperar um táxi, decidiu atravessar a rua correndo. A pasta em mãos, o terno encharcado, ele avançava como quem tinha pressa de vencer a própria tempestade. Mas, entre buzinas e pneus derrapando, um carro perdeu o controle. O barulho foi estridente, freios gritando, pneus patinando no asfalto molhado. A cena pareceu se estender em câmera lenta. O motorista desesperado tentava retomar o controle, mas era inevitável. O carro vinha na direção de Otávio. E foi então que uma mão firme agarrou seu braço e o puxou com força para a calçada. O advogado caiu pesadamente contra a parede de um prédio, encharcado, ofegante, enquanto o carro passava a centímetros de distância. O coração batia descompassado, os olhos arregalados, a respiração curta. Ao virar o rosto, viu quem o havia salvo. Henrique, igualmente molhado, a barba escorrendo de água, mas com um olhar tranquilo. Otávio demorou a entender. "Por quê? Você fez isso?", perguntou ainda sem fôlego. Henrique apenas sorriu, cansado.
porque a vida é sempre mais valiosa que o orgulho. E antes que Otávio pudesse responder, o mendigo já caminhava de volta para a marquise, onde guardava seus poucos pertences. Nos dias seguintes, Otávio não conseguiu esquecer o que acontecera. A cada vez que se olhava no espelho, lembrava-se daquele olhar tranquilo e da frase que ecoava em sua mente. Uma manhã, cedendo a uma curiosidade incômoda, resolveu seguir os passos de Henrique. Descobriu que ele passava boa parte do dia em uma biblioteca pública, um espaço silencioso que poucos imaginariam ser frequentado por um homem em situação de rua. Disfarçado entre prateleiras, Otávio observou Henrique manusear livros de direito, folhear jornais antigos, anotar pensamentos em cadernos surrados. Aquilo o desconcertou. Foi então que, mexendo em arquivos de jornais guardados no acervo, Otávio viu algo que fez o chão desaparecer sob seus pés. Uma foto antiga, de jornal amarelado, mostrava Henrique, mais jovem, com toga preta, em frente a um tribunal. A manchete dizia: Juiz Henrique Albuquerque, conhecido por sua integridade, renuncia ao cargo após salvar família em crise. Otávio precisou ler 2 vezes para acreditar. A investigação não parou ali. Durante dias, Otávio buscou notícias antigas, recortes esquecidos, relatos que ninguém mais comentava. Reconstruiu a história em sua mente. Henrique havia sido um juiz renomado, respeitado por todos, mas sua esposa adoeceu gravemente e o tratamento era caríssimo. Ele hipotecou bens, vendeu o que tinha e, por fim, abriu mão da carreira para poder cuidar dela em tempo integral. Quando ela faleceu, a dor o consumiu a tal ponto que não conseguiu voltar a se reerguer. A casa foi perdida, o dinheiro acabou, os amigos se afastaram. Restou-lhe apenas a rua. Mas mesmo após perder tudo, ele ainda estendia a mão. Não para pedir, mas para salvar. Otávio se viu diante de um espelho quebrado. Ele, que sempre medira homens pelo que vestiam, possuíam ou exibiam, descobria que aquele a quem desprezava já fora mais digno do que ele jamais fora. Nas noites seguintes, Otávio perdeu o sono. No silêncio do apartamento luxuoso, sentado diante da janela com vista para a cidade iluminada, perguntava-se: o que realmente eu tenho? Tinha dinheiro, tinha fama, tinha reconhecimento. Mas se fosse testado, se precisasse escolher entre carreira e família, será que teria a mesma coragem de Henrique? A pergunta o atormentava. No fim de uma tarde, vencido por um impulso que ele mesmo não compreendia, Otávio comprou um casaco novo e algumas refeições embaladas. Caminhou até a praça onde Henrique costumava estar. Aproximou-se devagar. Henrique o reconheceu de imediato, mas não demonstrou surpresa. Apenas ergueu os olhos e aguardou. Trouxe isso para você, disse Otávio, estendendo o casaco. Henrique o aceitou, mas não como quem recebe esmola, como quem aceita um gesto sincero. Obrigado, respondeu simplesmente. E aquele obrigado pareceu mais pesado do que qualquer discurso que Otávio já ouvira em tribunal. Nos dias seguintes, Otávio passou a sentar-se, de vez em quando, ao lado de Henrique. Não havia pressa, não havia arrogância, apenas ouvia. Henrique falava de livros, de julgamentos, de casos passados, mas também de coisas simples: o cheiro do café, a beleza de uma árvore florida, a lembrança de sua esposa. Otávio, aos poucos, começou a rir de coisas que nunca notava, a reparar em detalhes que antes ignorava. Era como se aprendesse a enxergar a cidade de outro jeito, pelas lentes de alguém que perdera tudo, mas ainda guardava uma paz interior que ele, com todo o seu sucesso, jamais encontrara. Aos olhos dos colegas, Otávio parecia mudar. Tornou-se mais paciente com estagiários, menos duro com clientes, mais humano até nos tribunais. Poucos entendiam o motivo. Ele não contava. Mas dentro dele, sabia. Havia encontrado em Henrique um mestre inesperado. Numa tarde ensolarada, os dois caminhavam juntos pela calçada. A diferença entre eles ainda era visível. O terno caro e a roupa gasta. Os sapatos brilhantes e as sandálias puídas.
mas no olhar eram iguais. Otávio sorriu. Sabe, Henrique, você me salvou 2 vezes, naquela noite chuvosa, e de mim mesmo. Henrique apenas apertou seu ombro, com aquele mesmo sorriso tranquilo. E enquanto seguiam lado a lado, a cidade parecia menos fria, menos impessoal. Porque no fundo, não é o que se tem que define quem somos, mas o que escolhemos proteger, mesmo quando tudo se perde.